E chegou o grande dia de contar um pouquinho para vocês sobre os testemunhos que eu tanto falei, né? E estava dando aí a oportunidade para o pessoal do grupo. Quem quisesse enviar o seu testemunho, poderia estar enviando aí no meu e-mail. Você ainda pode enviar no meu e-mail, caso você queira contar o seu testemunho. Tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas e Deus conta com a gente. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Val Tenório, faço vídeos aqui no YouTube. Estou começando agora a fazer mais alguns vídeos e faço lives nas madrugadas, orando durante o dia, mostrando um pouco da minha cidade, mostrando um pouco nos locais que Deus tem preparado, que são bênção, todas as bênçãos que Deus tem preparado na minha vida, o conhecimento que Deus tem me abençoado e tenho adquirido, procuro passar para vocês. Então, se você ainda não conhece, essa é a oportunidade e aproveitar. Sempre que eu tiver ao vivo, você tá aí sendo comunicado pelo YouTube. Então, se inscreva no canal, acione o sininho, tá? E bora lá. Hoje, meus queridos, eu quero contar para vocês um testemunho de cura. A cura, assim, é algo milagroso. Na minha vida foi assim, né? Foi milagroso, foi algo que muitos não acreditam, é só para quem crê, só para quem serve realmente ao Senhor, para quem crê realmente em Deus e crê no seu poder, porque há milagres e milagres. Então, Deus fez vários milagres na minha vida, eu estou começando por mim. Depois eu vou estar aqui contando os milagres dos inscritos aqui no canal. E se você quiser que o seu milagre seja contado aqui, manda um e-mail para mim de maneira resumida para josi.t.s@outlook.com. Coloca lá, testemunho, e conta seu milagre de maneira resumida e de uma maneira bem clara para que eu possa entender. Lembrando que eu não vou estar citando aqui o nome de ninguém, vou estar colocando nomes fictícios, tá bom? Para não expor ninguém. Então, bora lá. Hoje eu vou contar o milagre que Deus fez na minha vida, um deles, né? Um dos milagres que Deus fez na minha vida, que mudou muito minha maneira, né, de crer em Deus, muito mais do que eu já cria, porque Deus já tinha feito outros milagres também de cura na minha vida. E dali para cá, meus amados, foi só bênção em relação aos milagres. Quero dizer que foi só bênção em relação aos milagres, porque também tem as provas. A gente serve ao Senhor e deve estar ciente de que provas vão vir. Mas o Senhor, Ele está conosco. Você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinho, porque Deus, Ele é contigo e Ele é fiel. Então não temas, não importa, não temas. Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai honrar. E através do teu testemunho, tenha certeza que Deus vai edificar vidas. Amém? Então não deixe de testemunhar, não deixe de agradecer. Seja sempre uma pessoa grata ao Senhor. Volte para agradecer. Amém? Na palavra de Deus, diz, né? Já diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se você tem uma vida com Deus, você com certeza entende perfeitamente o que isso quer dizer. Que mesmo aqueles momentos difíceis, mesmo aqueles momentos que para você causam tanta dor e sofrimento, e mesmo aqueles momentos que há algum momentozinho ali durante aquela prova, a tua fé fica abalada, né? O inimigo quer se aproveitar para tirar a tua fé, para tirar a tua paz. Mesmo assim, Deus, Ele está contigo. Ele está contigo. Você não deve parar. Você deve continuar crendo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Bora viver o processo.
na presença do Senhor, agradecendo, sendo grato a Deus, porque Deus, Ele é recompensa. Ele é recompensa na vida daqueles que são fiéis. Amém? Então, meus queridos, passei por vários processos na minha vida e mais ou menos ali no ano de 2017 para 2018, que foi uma fase também que Deus preparou uma bênção muito grande, que eu vou contar outra em especial aqui, mas passei um processo muito grande, onde eu descobri que eu tinha um tumor na hipófise. E para você que entende um pouquinho, você sabe que tumor na hipófise, no meu caso, né? No meu caso, foi aquele que não era prolactor de hormônios. E aí, numa situação dessa, nesse caso, nessa situação, a medicação não serviria. Seria o caso de fazer a cirurgia, dependendo do tamanho do tumor, radioterapia. E aí, não era um câncer, mas se o tumor fica, ele continua a crescer. E aí, eu poderia perder a visão. Qualquer pessoa, né, que tem esse problema de saúde. Um dos efeitos aí sério, grave, seria perder a visão. Depois fica até em estado vegetativo, e aí só Deus. Mas tem aqueles que crescem, né, alguns órgãos, como as orelhas, o nariz, e aí tem algumas outras complicações. Também tem outro que, assim como o que eu tinha, né, mas só que com a medicação resolve, quando tem a relação com hormônios. E no meu caso, teria que ser a cirurgia. Só que nessa mesma época, a minha mãe estava passando por um processo bem complicado. Quem assiste aqui as minhas lives sabe, né, que eu contei aqui para vocês também em live. Eu testemunhei, eu agradeci ao Senhor e agradeço todos os dias. A minha mãe, ela passou por cirurgia também, porque ela teve o mesmo tumor na mesma época. E nessa mesma época ela também teve outro probleminha, e daí ela esqueceu de tudo. Foi um momento bem difícil. Nessa época eu ainda não sabia que eu tinha, eu tava com os sintomas bem pesados, enxaquecas fora do normal, enxaquecas, meus queridos, que eu nunca tinha sentido na minha vida, e desde criança eu sempre senti dores de cabeça bem intensas, enxaquecas bem pesadas, mas posso lhe dizer que não se compara. As dores de cabeça, na época que eu estava com tumor, eram, vou dizer assim, 10 vezes mais daquelas piores que eu já tive na vida, que pra mim, eu tava ali morrendo. E ainda assim, tá até hoje, dores de cabeça muito pesada por conta da fibromialgia. Mas aí, meus queridos, vou tentar resumir ao máximo. Não deixe de assistir, porque eu tenho certeza que tem alguém que necessita ouvir esse testemunho. E através da tua vida, através do teu compartilhamento, eu creio que Deus vai levar, vai aumentar a fé de muitos. E vai exercitar a fé de muitos também. Amém? Então não deixe de compartilhar. Então, estava ali para fazer a cirurgia, só que antes de eu descobrir esse tumor, estava minha mãe com esse problema, ela esqueceu de tudo. Ela teve um derrame e ela esqueceu de tudo. E aí foi um processo muito difícil, porque eu já estava com muita dor, já estava num processo bem complicado. E eu passava o dia com ela, à noite minha irmã passava, porque minha irmã trabalhava no comércio, e à noite minha irmã ficava com ela, mas durante o dia eu ia lá, passava o dia com ela. E tinha dias que eu estava pela misericórdia, só Jesus sabe o quanto foi difícil. E minha irmã morava num apartamentozinho, aí tem outro apartamento do lado, e o dono do apartamento, né, uma pessoa maravilhosa na época, já falecido, ele liberou para eu ficar com ela lá, né, eu falei com ele, não estava alugado ainda, e aí eu ficava com ela, porque era muito pequenininho o apartamento da minha irmã. E aí eu colocava um colchãozinho lá, ela ficava lá sentadinha, eu ficava sentada do outro lado, louvando alguns hinos e estudando para a prova da UAB, tentando, eu não conseguia, né,
Minha mente não conseguia, porque era muita dor, além da dor física que eu sentia com a fibromialgia, que eu não sabia que era fibromialgia na época. Ah, a dor, as enxaquecas que eu sentia de morrer também por conta do tumor, mas eu também não sabia que estava com o tumor. E o sofrimento psicológico, vendo a minha mãe naquele estado, que ela não lembrava de nada. Ela pensava que eu era a mãe dela, porque eu cuidava dela. E aí eu falava para ela que eu não era a mãe dela, eu era a filha dela. E ela falava, por que você não quer ser minha mãe? Gente, eu quando lembro daquela situação, meu Deus do céu. Naquela época, meu pai, hoje às vezes eu olho assim, sabe, vejo o quanto Deus é maravilhoso. Nesse testemunho que eu tô contando sobre a minha cura, vocês vão ver a maravilha que Deus fez também na vida da minha mãe. E ali eu levava ela para o neuro, levava ela para o endocrinologista, que ela tem diabetes também. E nenhum acreditava que ela ia voltar a lembrar de nada. Foi feita a ressonância, foi feito tudo. Depois eu vou contar especificamente o dela. Dela eu vou contar aqui só resumido, que eu tô focando aqui no meu. Mas aí eu acreditar que Deus também ia fazer um milagre. Deus fez, apesar de tudo. Depois eu vou contar em outro vídeo, em outro vídeo, que vocês vão entender, né, a história da minha mãe também. E ali eu tava cuidando dela, só que fui piorando mais e mais, mais e mais. Eu tava por um fio, já tava quase não suportando, devido às dores, tava muito grande. E aí foi quando eu realmente tive que procurar um neuro, porque eu ia pro hospital, tomava injeção, eu sentia muita dor, entendia que eu tava pela graça. E ali na emergência, os médicos já não queriam mais me atender, porque eles falavam que estava colocando a medicação mais forte que tinha no hospital. E quando eles faziam isso, as pessoas que chegavam lá morrendo de dor, com pouco tempo começava a aliviar. E no meu caso, não. Eu saía pior, e realmente era verdade. Então foi um sofrimento muito grande. E quando dava as crises, eu queria ir para o hospital. Às vezes eu ia, né? Chegava lá, eles tentavam passar a medicação, mas aquela coisa. Procure um médico, procure um neuro, procure outro médico que possa te ajudar, que você possa fazer outros exames e descobrir o que você tem, porque não vai adiantar. Você tá vindo e a medicação não vai servir. E grande foi a luta, meus queridos. Foi quando eu cheguei, né? No momento que eu fui para o médico e aí eu fui para o neuro. E aí ele me passou os exames e eu fui fazer a ressonância. Quando eu fiz a ressonância que saiu o resultado, infelizmente eu estava com o mesmo tumor que a minha mãe estava. E foi muito difícil. Foi muito difícil quando eu recebi esse diagnóstico, porque eu já estava numa fase muito difícil, né? E ele foi me explicar direitinho como era. Também fui pesquisar, entrei em grupos de pessoas que tinham esse mesmo problema. E eu vi ali que tinha pessoas que já iam para a quarta cirurgia. E aí eu vi a história de uma moça, né, que ela já tinha feito 3 cirurgias, ela ia para a quarta, só que ela disse que não sabia mais se ia fazer essa quarta cirurgia, porque ela disse que o processo era muito difícil e que ela já estava esgotada, ela já estava exausta e não sabia mais se faria ou não. Então aquilo me deu uma tristeza, sabe? Mesmo acreditando que Deus poderia fazer milagres e maravilhas, mas me deu uma tristeza muito grande. Eu orava, conversava com Deus, pedia força ao Senhor e Deus sempre me ajudando. Eu sabia que não era um câncer, mas eu sabia que se eu não cuidasse e ele ficasse ali e continuasse crescendo, eu ia perder a visão, depois eu ia perder o sentido, não ia saber quem eu era, não ia saber mais de nada. E eu continuei orando. E o tempo foi passando, foi quando minha mãe voltou a se lembrar algumas coisas. E aí ela tinha receio de fazer a cirurgia. Foi quando eu falei para ela que eu também estava com o mesmo problema e eu tinha que fazer a cirurgia. E ali eu decidi naquele momento, sabe? Eu estava preparada, eu disse a ela. Então eu faço primeiro, depois.
Aí depois você faz. E aí tava assim, né? Só que aí depois, do nada, ela resolveu e ela disse que ela ia fazer. Primeiro, eu cuidava dela e depois eu faria e ela disse que cuidava de mim. Só que, meus queridos, em pouco curto tempo assim, né? Ela fez a cirurgia, passou alguns dias na UTI e tudo, foi muito sofrido, meus amados, foi muito sofrido. Só Deus sabe assim o quanto foi difícil. E eu cheguei a um ponto assim, de tanta dor, de tanta coisa, sabe? Que eu não queria mais passar por cirurgia. Eu já fiz também uma cirurgia na tireoide, né? Até a cicatriz. E eu não senti mais vontade de fazer cirurgia. Eu não queria mais fazer cirurgia. Eu tava esgotada de tanto problema, de tanta prova, de enfermidade, de tanta coisa na minha vida, meus queridos. Era tanta prova. Eu tava exausta. E aí eu fiz uma oração a Deus, sabe? Quando você ora com a alma, eu orei ao Senhor. Eu disse a Deus que eu não ia mais fazer cirurgia, que se fosse da vontade dele, que ele me levasse, mas eu não ia fazer mais cirurgia. Eu não queria mais fazer, que fosse feita a vontade dele. Mas antes de fazer, da minha mãe fazer a cirurgia, eu fiz uma oração. Eu pedi com o meu coração, com a minha alma a Deus. Eu disse a Deus, se ele tivesse que escolher, eu sabia que se ele quisesse curar, ele poderia me curar, curar minha mãe, curar o mundo, todos. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, meus amados. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. E ali eu pedi, eu disse, Senhor, cure ela. Pode me deixar morrer, o que tiver de acontecer, seja feita a tua vontade. Mas cure ela. Eu pedi a Deus. Só que aí, meus queridos, Deus tem sua maneira de trabalhar. Ele não faz como a gente quer. Ele faz o que ele sabe que é melhor para cada um de nós. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito do Senhor, ele será cumprido em nossas vidas. Ele é o melhor. Deus sabe de todas as coisas, então não fique indagando ao Senhor, porque Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, e a forma que ele faz é a melhor. Entenda isso. A partir do momento que você entende que Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o melhor para cada um de nós, aí você começa a ter uma nova visão e Deus começa a trabalhar de uma maneira sobrenatural na sua vida. Pedi, mas Deus não fez. A minha mãe passou pela cirurgia. E depois da cirurgia foi quando eu fiz essa oração que eu estava contando para vocês. E aí eu fiz aquela oração com a alma. Eu estava, meus amados, numa fase que eu estava esgotada. E eu disse a Deus que não ia fazer cirurgia. Se fosse da vontade dele me levar, que ele me levasse. Se fosse feita a vontade dele, mas eu não ia fazer mais porque eu estava esgotada, eu não estava suportando. E Deus sabe de tudo, Deus sabe minha estrutura e Deus sabe como eu estava. E eu tinha que voltar ao médico para marcar a cirurgia. E eu voltei ao médico para marcar a cirurgia. Só que ali eu falei para ele que eu não ia fazer a cirurgia antes que ele me passasse uma nova ressonância. E ele não queria passar. Eu já tinha feito algumas, e aí é coisa de milímetros, meus queridos, mas aí os milímetros que vai crescendo, o impacto na sua saúde é muito grande. É muito grande. E já estava afetando o nervo óptico. E ele disse, você já fez. E eu tinha feito há pouco tempo. Ele disse que não podia passar outro, porque eu já tinha feito há pouco tempo. E eu disse a ele que queria fazer. Só ia marcar cirurgia se eu fizesse outra ressonância. E aí, por tanta insistência, ele disse, já que você insiste tanto, ele viu que eu não ia fazer, que eu não ia marcar, né? Aí ele falou, eu vou passar para você fazer novamente, mas você sabe que é impossível, porque eu não conheço nenhum caso igual a esse de cura
nenhum. E eu pesquisei, meus queridos, vários artigos, eu traduzi, pesquisei e não encontrei nenhum caso. E vocês podem pesquisar aí também, quem sabe se já tem. Tem o meu, né? Agora tem o meu. E ele disse, só se for Deus. Aí eu disse, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Deus pode fazer um milagre. E aí ele passou. Ele não queria, mas como ele viu que eu não ia fazer, ele passou. E eu fui fazer. Entreguei nas mãos do Senhor. E fui fazer. Meus queridos, um pouquinho antes disso, eu tentava convencer a minha mente de que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Mas é impressionante como o nosso cérebro trabalha, né? Nosso cérebro, eu ia dormir. E ali eu respirava, orava, estava tranquila, mais tranquila, né? Só que quando eu acordava era aquele impacto, sabe? Aquele impacto bem forte. Na hora eu nem lembrava o que estava acontecendo, mas era um impacto do medo muito grande, de uma agonia, de uma agitação muito grande, como se estivesse acontecendo algo muito grave comigo. E eu não lembrava na hora eu acordar, não lembrava, depois vinha na minha mente que eu estava com aquele tumor. Então era muito desesperador, horrível, uma sensação horrível. Fui fazer, retornando, fui fazer a ressonância, orei, entreguei ela nas mãos do Senhor. E quando foi um dia eu fui num círculo de oração. E ali eu me ajoelhei e fui orar, conversar com Deus, com a minha alma, como sempre. Como sempre, meus queridos. Antes, quando eu tinha feito a oração, que eu falei para vocês, acabei não finalizando, que eu me derramei diante do Senhor, que eu disse a Deus que não ia fazer mais cirurgia, que fosse feita a vontade dele, ele tivesse me levado, ele me levasse, mas eu não ia fazer cirurgia. Eu senti uma presença tão grande do meu lado, não falava nada, mas assim, do lado direito. Mas eu senti uma presença tão forte que eu sabia que era Deus. Não me falava nada. Foi algo tão grande, tão forte que eu senti, eu acreditava que ia falar alguma coisa, porque foi algo assim sobrenatural. Mas não falava nada. Mas ali naquele momento eu tive uma certeza que ele ia fazer um milagre, alguma coisa. Eu tinha essa certeza no meu coração. E depois eu fui no círculo de oração e eu me ajoelhei, inclinei minha cabeça, estava ali conversando com Deus, com a minha alma. E Deus usou uma irmã naquele dia e veio uma irmã que era a dirigente do ciclo de oração. E ela colocou a mão na minha cabeça e ela disse que tinha um recado do Senhor para mim, recado de Deus. E eu olhei para ela, estava tão triste, meus queridos, e lembrando, ó, observação. Nessa época, nenhum dos meus irmãos da igreja sabia, irmãos e irmãs, ninguém sabia, que eu não contava. Estava passando pela prova, luta, triste. E quando você está passando pela prova, o inimigo se levanta mesmo para querer lhe diminuir, lhe destruir. Então, muitos, em vez de dar uma palavra de conforto, não sabiam o que eu estava passando, me julgavam, me criticavam, porque eu não estava indo para a igreja, estava cuidando da minha mãe e eu doente, mesmo doente, tinha crise, eu não conseguia nem ir antes dela mesmo, não conseguia ir. Eu estava com crises muito pesadas, muita dor, né? Eu estava com... Sabiam, né, que eu estava com dor, tudo, não sei se achavam que era fingimento, eu não sei, só sei que me julgavam muito. Então, é um dos motivos também que hoje eu não tolero mais muitas críticas. Se você não sabe o que eu estou passando, se você não quer me ajudar, então não me atrapalhe, nem me digam coisas que não vão me acrescentar em nada, que não são de servos do Senhor, porque a gente devemos ter sabedoria, meus queridos. Se você não sabe o que seu irmão passa, então não diga nada. Se você não quer ajudar ele, não diga nada. Então, se você quer ajudar, vá lá. Igual eu estou aqui, quero te ajudar, eu posso te ajudar em alguma coisa? Com sinceridade. Senão, não faça nada. Não prejudique, porque quem vai se ver contigo é o Senhor. Porque ai daquele que você toca, que está ali em santidade, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Ai daquele. Se você toca, se você quer diminuir aquela pessoa, você não está diminuindo ela, você não está humilhando ela, você está humilhando ao Senhor, você está tocando no Senhor, e você sabe que a providência de Deus ela é grande, porque Deus já me provou isso. Então, meus queridos,
Foi um processo muito difícil nessa fase. Quando Deus usou aquela irmã para falar comigo, os irmãos da igreja não sabiam o que eu estava passando, né? Muito julgamento, como eu falei, mesmo vendo eu cuidando da minha mãe, mesmo vendo que eu não estava bem, não sabia o que era, mas sabia que eu não estava legal. Em vez de me dar uma mão amiga, infelizmente, mas eu quero dizer para você que isso não seja um motivo para você se afastar do Senhor. Nada nem ninguém me afastou, me tirou da presença do Senhor, nem vai me tirar. Então, não permita que as pessoas sem sabedoria diminuam a tua fé ou tire você da presença do Senhor. Amém? Se você não consegue ir para a igreja, mas busque a presença do Senhor no seu lar, no seu quarto, onde você puder. Isso é o importante. Isso eu sempre tive na minha mente. E glória a Deus, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim e tem me ajudado nessa parte. Então, Deus usou aquela irmã, ela colocou a mão na minha cabeça e ela disse: Deus está falando para mim que você vai fazer a cirurgia, que você vai fazer uma ressonância. Ela disse dessa forma: você vai fazer a ressonância e não vai ter mais tumor. Meus queridos, quando ela falou aquilo, eu fiquei impactada. Porque Deus já tinha falado para mim várias vezes, de várias formas, mas naquele momento eu necessitava ouvir a voz do Senhor, o cuidado de Deus, sentir o cuidado de Deus na minha vida. E eu recebi aquela palavra. Eu acreditava que Deus ia fazer esse milagre. Deus fez. Deus fez, meus queridos. Deus fez. Eu fui receber minha ressonância. Eu fui fazer, né? Fiz o exame. Recebi. Chegou o dia de receber a ressonância. Eu estava numa ansiedade. A gente fica, ser humano, não tem jeito. E aí eu fui receber e eu abri para ver o resultado. E quando eu abri, eu fiquei impactada. Eu agradeci tanto a Deus, meus queridos. Eu agradeci tanto a Deus. E Deus fez um milagre. E depois disso, aí eu fui lá levar para o médico. Ele olhou, abriu, passou as paginazinhas lá dos exames, viu, né, a ressonância lá. E levantou, olhou de novo, voltou. E ele disse novamente que nunca tinha ouvido nenhum caso. E ele disse: foi Deus, foi Deus. E eu glorifiquei ao Senhor, porque foi o primeiro médico que Deus permitiu na minha vida que dissesse isso, porque eu tive outras curas e teve médicos que ficaram revoltados, porque disse que Deus não andava curando assim, porque senão não precisava de médico. E depois eu conto para vocês em outro testemunho. Então, meus queridos, o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz milagres, assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Então, Deus curou, já faz alguns anos, né? Esses últimos 2 anos eu não fiz a ressonância. Vou me organizar para fazer neste ano 2026. E porque como é algo para a medicina não tem cura, eles querem que faça todo ano para ver como é que tá. E eu faço. E continuo entregando ao Senhor, para que Deus continue na minha vida fazendo maravilhas e milagres. E não desista. Seja uma enfermidade, seja o problema do seu casamento, seja o problema dos seus filhos, seja o que for. Confie naquele que tudo pode fazer, no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Se você crê, Deus pode operar maravilhas. Lembrando, meus amados, quando for orar, fala aquilo que está dentro do teu coração, fala com a tua alma diante do Senhor, fala com sinceridade, mas peça para que Deus faça o que estiver na vontade dele, porque o que Deus determina para a sua vida é o melhor. Aí eu lembro também da passagem que fala de Paulo. Paulo, ele orava para Deus tirar-lhe um espinho da carne, que a Bíblia não relata qual era esse espinho na carne. Quem sabe uma enfermidade, né? Mas nós não sabemos, porque a Bíblia não fala. Mas Deus disse a Paulo: Paulo, Paulo,
A minha graça te basta. Eu quero dizer para você. E se Deus te falar, fulano, a minha graça te basta. Fulana, a minha graça te basta. Você está preparado? Você está preparada? Você vai aceitar com o teu coração? Porque se o Senhor disser que a graça dele te basta, Deus ele vai estar contigo durante toda a tua caminhada, durante toda a tua luta. Então aceite o que vier de Deus, porque o que vier de Deus é o melhor. Se Deus quiser te curar, ele vai te curar. O nome dele será glorificado. Então o que eu deixo aqui para vocês é: creiam, porque Deus ele é fiel e ele faz infinitamente mais. Ele é fiel, ele fez na minha vida e ele pode fazer na sua vida também. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. E eu vou voltar com muitos mais outros testemunhos, né, das maravilhas que Deus fez na minha vida e na vida de muitos aqui inscritos no canal. Amém? E eu vou deixar vários tipos de vídeos aqui. Então, quando você tiver a oportunidade, venha assistir os vídeos, assistir os shorts, assistir as lives e compartilhe. Seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Enquanto você está abençoando esse canal, Deus está abençoando a sua vida. Amém? Vou estar também fazendo vídeos, contando um pouquinho sobre a cidade de Garanhuns, os pontos turísticos e aonde eu for. E o que Deus fizer de bom na minha vida. Porque assim como Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer na sua. Deus vai fazer na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.